Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida, trazendo palavras que podem mudar sua história e toda a trajetória de sua vida. E nesta manhã não será diferente. Hoje nós vamos meditar sobre um tema que tem sido a razão do sucesso e também do fracasso de muitas pessoas nas mais diversas áreas de suas vidas. Nós vamos falar sobre a importância de estarmos sempre preparados. E o apóstolo Paulo já tratava deste assunto quando no livro de Filipenses 4:12 afirmou o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E a pergunta que te faço hoje é essa: você está preparado para as alegrias e também para as tristezas da vida? Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda um pouco mais sobre esta questão. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reinado não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Irmãos, esta é uma história muito linda, uma história de milagres, uma história de fé, uma história de perseverança, uma história de preparação. Mas a Bíblia diz, no mesmo capítulo de número 6, que Daniel era diferente, que Daniel tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que o rei Dário, rei dessa região, rei da Babilônia, a Bíblia diz que ele pegou toda a Babilônia como se fosse uma divisão política e separou a Babilônia em 120 províncias. 120 províncias. Mais ou menos como 120 municípios. E a Bíblia continua dizendo que ele fez o seguinte: ele pegou 3 príncipes, e um deles Daniel. Pegou 3 príncipes e separou 1/3 dessas 120 províncias para cada um dos príncipes. Cada príncipe cuidaria de 40 províncias, como se fosse um governador de 40 municípios, um outro governador de mais 40 e um outro governador de mais 40. Daniel era um desses príncipes. E a Bíblia diz que Daniel se destacava, Daniel prosperava, e o imperador, o rei, pensava em colocá-lo como primeiro-ministro, como uma autoridade ainda maior acima dos outros 2 príncipes. Sabendo disso, estes homens, estes príncipes, pensaram e falaram: nós temos que arrumar alguma coisa
para comprometer. Nós temos que arrumar alguma coisa para incriminar esse Daniel. O homem está se destacando muito. Esse rapaz está prosperando muito. Nós temos que arrumar e procurar. Mensalão, dizimão, corrupção, crime. Procuraram tudo. Não acharam nada. Nada. Ele era reto, era íntegro, era diferente, um espírito excelente. Mas souberam que ele fazia algo diariamente. Este moço orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas diante rumo a Jerusalém. 3 vezes ao dia, 3 vezes. Quando foi levado cativo, orava. Quando se tornou príncipe, continuou orando. Quando administrava as províncias, continuou orando. Ele era fiel. E a Bíblia diz que falou, não vai ter jeito. Os outros 2 falaram, não vai ter jeito. Nós vamos ter que arrumar alguma coisa na lei do Deus dele. Porque o homem é reto, não tem corrupção, não tem nada para incriminar. Ele vai se tornar primeiro-ministro. E a Bíblia diz então que esses 2 príncipes conseguiram convencer o imperador. E ele baixou um decreto que ninguém, durante o período de 30 dias, não poderia adorar a ninguém a não ser o próprio imperador. E quem fosse apanhado, adorando, orando, ou qualquer coisa assim, seria preso. E não somente preso, a pena pela desobediência, a consequência pela desobediência, seria cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel era fiel a Deus. E mesmo com o decreto, continuou orando. E foi apanhado Daniel orando. Consequência pela desobediência. Daniel foi sentenciado a ir para a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei ficou muito triste. Naquela noite em que Daniel foi lançado nas covas dos leões, a Bíblia diz que o rei não quis comer, não quis beber, não quis música, nem dormiu. E a Bíblia diz que no dia seguinte, que o rei não poderia mudar. Naquela época a legislação era muito complicada. Naquela época a legislação era muito séria. Nem o próprio imperador poderia revogar uma lei dos medos e dos persas. Uma vez baixada a lei, tinha que ser praticada e obedecida. A Bíblia diz que no dia seguinte, o rei foi com voz trêmula até a cova dos leões. E faz uma pergunta do lado de fora da cova. Daniel, o seu Deus, a quem tu continuamente serves, ele poderia ter te livrado? E a Bíblia diz que Daniel responde, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência, eu não tenho cometido nenhum delito contra ti, ó rei. E a Bíblia diz que o rei muito se alegrou. Pegou, tirou aquele homem e imediatamente baixou um segundo decreto, que todos deviam temer e tremer perante o Deus de Daniel, porque ele era um Deus verdadeiro, potente para sempre. Ele livra, salva e opera milagres e maravilhas, e livrou a Daniel. A Bíblia diz que aqueles acusadores foram eles, as suas mulheres e as suas crianças foram lançados na mesma cova de Daniel, e não tinham chegado nem na metade da cova, e os leões já se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Bom, meus irmãos, o que eu quero compartilhar com você diante dessa história, quero dizer para você que a nossa vida, nossa história se assemelha à vida e à história de Daniel, porque todos nós temos covas e todos nós temos leões. Todos nós, os leões são aqueles inimigos ferozes que todos os dias tentam nos tirar a paz, tentam nos afrontar. E todos nós temos covas, que são aquelas lutas, aquelas angústias, aquelas batalhas que parece que não vamos suportar e parece até que nós não vamos conseguir sair. Todos nós temos covas e todos nós temos leões. O problema é que algumas pessoas
enfrentam estas covas, enfrentam esses leões de maneira diferente. Alguns têm lutas pequenas e perdem. E outros têm lutas enormes, uma doença, um câncer, um problema, uma situação. Enfrentam lutas enormes e vencem. E para que a gente possa entender o que fazer, o que realizar, o que estabelecer para vencer todos esses leões, todas essas covas, eu quero separar aqui a vida de Daniel em 3 fases. Daniel antes da cova, Daniel dentro da cova e Daniel depois da cova. Vamos entender como que esse moço procedia, reagia, vivia diante de todas essas adversidades. E a primeira fase da vida de Daniel que eu quero compartilhar com você é Daniel antes da cova. O grande segredo de Daniel antes da cova era algo muito simples e que talvez eu e você precisamos praticar, eu e você precisamos observar e vamos sair vitoriosos diante de todas as lutas pelo nome de Jesus. O grande segredo, irmãos, de Daniel antes da cova era algo simples. O segredo de Daniel antes da cova era a preparação. Daniel se preparava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Estava lá no comando daquelas províncias, estava orando. Estava indo para a cova com um decreto publicado, ele estava orando. Ele se preparava. Tudo na nossa vida, quando nós nos preparamos, o resultado é bem melhor. Quando você se prepara espiritualmente, quando vem a luta, o resultado é bem melhor. Então, o grande segredo de Daniel, antes da cova, era preparação. Ele estava preparado para a vitória, para a luta, para a cova, para a adversidade. Assim como diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses 4,12, ele diz: sei estar abatido e sei estar em abundância. Em toda maneira eu estou instruído, estou preparado para estar em abundância, como está em batalha, estar abatido. O grande segredo de Daniel era estar preparado. Nesse sentido, irmãos, nossa vida espiritual, em nossa vida familiar, em nossa vida conjugal, o desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. O desejo de santidade tem que ser maior do que o desejo de felicidade. Às vezes, você até pode momentaneamente encontrar uma felicidade, mas aquilo vai te afastar da santidade de Deus. Os serafins diziam lá no livro de Isaías 6,3, eles não diziam feliz, 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 eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo. O desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Daniel era preparado, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você clama por dia, por semana? Você se prepara ou só ora quando vem luta? Ou só ora quando vem cova? Como você está se preparando espiritualmente? Você tem orado pelo futuro? Você tem orado pelo futuro da sua casa, da sua família? Como você tem feito? Existe um saldo. Se a luta chegar hoje, você está preparado? Daniel estava preparado. O grande segredo de Daniel antes da cova era a preparação. A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Continue clamando, continue buscando. O Senhor está te dizendo que se você orar, se humilhar, orar e buscar, Ele vai entrar com providência na sua causa, vai sarar a sua terra. Portanto, quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, segredinho,
1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Está indo para o trabalho, está orando. Está na igreja, está orando. Está na sua família, está orando. É de madrugada, está orando. Orai sem cessar. Vai se preparando. Gosto sempre de lembrar de um homem da Bíblia também que se preparava muito. Cito ele sempre, Davi. Ele era um homem preparado. Quando foi lá no Ribeiro, recolheu 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. E acho que eu fiquei pensando, será que ele estava com medo de errar a cabeça do gigante? Mas ele já vinha treinando, já tinha matado urso, já tinha matado leão. Mas a Bíblia diz que ele recolheu 5 pedrinhas. Na verdade, ele estava se preparando. Ele estava preparado. Porque o Golias estava ali com afronta. Mas o Golias tinha mais 4 irmãos gigantes como ele. Como diz a Bíblia no livro de 2 Samuel 21, 22. Diz que ele tinha mais 4 irmãos gigantes. Então o Davi estava se preparando. Ele estava dizendo, eu estou indo para enfrentar o Golias. Mas se os 4 irmãos gigantes vier, eu estou preparado. Vai cair o gigante, Golias, mas vai cair os 4 irmãos. Eu estou preparado. Estou indo para enfrentar um, mas se mais 4 se meter a besta, vai cair os 4. Né? Estou preparado. Então Daniel era preparado. O segredo de Daniel antes da cova era preparação. E agora eu vou para a segunda fase da vida de Daniel. Daniel na cova. O grande segredo de Daniel dentro da cova. A Bíblia não diz que ele resistiu. A Bíblia diz que ele foi amarrado. A Bíblia diz que simplesmente ele foi lançado na cova dos leões. O grande segredo quando você estiver na cova. O grande segredo quando você estiver na luta. O grande segredo quando você estiver em batalha. É continuar com coragem e fé. Deus vai te honrar. Essa luta não é eterna. Essa luta vai passar. Talvez hoje você está no meio da cova. Mas a Bíblia diz que ele continuou orando. A Bíblia diz que ele continuou na presença de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Jó 2, 9, 10 que quando Jó entra numa situação difícil, a mulher dele diz lá no livro de Jó 2,9, a mulher dele diz que ele tinha perdido os bens, os filhos, tinha perdido a saúde, estava até coçando o corpo com um caco de telha. A Bíblia diz, ele amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz, como fala uma louca mulher, recebeste o bem de Deus com prazer e o mal agora não quer receber. No dia da luta, irmãos, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você proclama. A Bíblia diz no livro de Mateus 15, 11 que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas aquilo que sai da boca. Cuidado com o que você fala. Essa luta não é eterna. Essa luta às vezes é para te amadurecer. Essa luta está te provando, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Não murmure, irmãos. A Bíblia diz no livro de Hebreus 10, 38 que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entra com fé nessa luta, entra com fé nessa cova, entra com fé, entra glorificando, entra adorando. Todos nós temos covas, irmãos, todos nós. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja, eu faço tudo certinho, eu dou o dízimo. Todos nós temos covas. O dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos, mas não murmure, irmãos. Grande segredo de Daniel foi exercitar a fé. Entrou com fé. A Bíblia diz no livro de Provérbios 24, 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Fica forte, creia que o problema é grande, mas o Senhor ainda maior. O Senhor ainda maior. A Bíblia conta, irmãos, que os amados de Deus também passam lutas. Os amados de Deus, às vezes você fala, Senhor, eu tenho intimidade contigo, eu tenho um relacionamento contigo, por que eu estou passando essa luta? Quero compartilhar e esclarecer para você que os amados de Deus também passam lutas. A Bíblia diz no livro de João 11, 5 que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Dormia na casa deles lá em Betânia, mas Lázaro morreu. Passou uma luta, passou uma cova, literalmente ele foi para a cova, entrou na cova. Foi enterrado. E a Bíblia diz que o Senhor se manifesta, mesmo todos achando que já era tarde. A Bíblia diz que Maria veio e lançou-se aos pés, Marta depois veio e disseram, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Mas ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Deus vai manifestar a glória dele. Basta que você creia. Então, quando estiver na luta, quando você estiver na batalha, continue exercitando a sua fé. E eu quero dizer uma coisa para você: não murmura, não fica lamentando, não fica chorando, apenas em frente. A Bíblia diz, no livro de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa luta que você está passando, essa batalha, essa cova, vai cooperar pela sua vida. Então, entra com fé, que a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te tranquilizar e dizer uma coisa para você: toda cova dura um tempo. Toda cova não é eterna, ela dura um tempo. Para alguns é um dia, para outros uma semana, um ano, 2 anos, eu não sei nem quanto tempo está durando essa sua cova. Mas eu quero te dizer que ela dura um tempo. E Deus vai manifestar, Deus vai se manifestar, essa luta vai passar, essa batalha vai terminar. Eu quero profetizar que tem muita gente hoje saindo da cova, saindo desse problema, saindo dessa luta. Essa luta vai terminar. A Bíblia diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo, mas Deus vai entrar com providência nessa situação. E agora eu quero terminar essa palavra. Primeira fase, preparação. Segunda fase, coragem e fé. No meio da luta, mas com fé, crendo no Deus que você serve. Terceira fase, depois da cova. Depois da cova. Como eu já disse, profetizo que tem muita gente saindo da cova. Mas às vezes você se questiona e fica perguntando, às vezes até para Jesus: por que que Deus, queria entender, pastor, por que que Deus me livra lá no meio da cova e não te impede de entrar na cova? Por que que Ele permitiu eu passar por tudo isso? E eu quero compartilhar com você 4 coisas e encerro a minha palavra. Primeiro, para o seu crescimento. Deus permite algumas lutas, algumas covas, alguns leões para o seu crescimento. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 7 em diante de Daniel, que depois dessa cova, Daniel teve grandes visões, grandes revelações de Deus, grandes lutas, mas depois ele teve grandes visões. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 5:3, que a tribulação gera paciência, e a paciência, a experiência. E diz que a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Essa luta que você está passando, você vai sair mais forte, você vai crescer, você vai sair exaltado. Isso não é para te matar, você vai sair mais forte para o seu crescimento. Segunda razão, por que que Deus te livra dentro da cova, mas não te impede de entrar na cova. Segunda razão, para que os seus inimigos sejam derrotados. Aquele que te viu caído vai ter que te ver de pé. A Bíblia diz, irmãos, aqui no verso de número 24, que aqueles mesmos que acusaram a Daniel foram lançados, eles, suas mulheres e suas crianças, e não tinham nem entrado na metade da cova, já tinham esmigalhado todos os ossos. Terceira e penúltima razão, porque Deus te livra dentro da cova, mas não te impede de entrar na cova, para que aquilo que parecia a sua maior derrota vai se transformar na sua maior vitória. Onde você foi mais humilhado, é ali que Deus vai te exaltar, é ali que Deus vai te levantar. A Bíblia diz em Isaías 61:7, que onde houve vergonha, Deus vai entrar com dupla honra na sua vida. Deus vai entrar com dupla honra na sua casa. A Bíblia diz que Daniel, depois disso, saiu direto para a rampa do palácio, assumindo já o comando. Onde houve vergonha, eu não sei se é nas drogas, eu não sei se é nos relacionamentos, mas onde você foi mais derrotado, mais humilhado, é ali que Deus vai te exaltar. Quarta e última razão, irmãos. Primeiro, para o seu crescimento.
Segundo, para os seus inimigos serem derrotados. Terceiro, onde parecia a sua maior derrota, vai se transformar na sua maior vitória. E quarta e última razão, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu acho muito lindo esse texto. A Bíblia diz aqui no verso de número 26, olha só, teve um decreto para acusar e para lançar Daniel na cova. No verso de número 26 e 27, a Bíblia diz que o mesmo imperador faz um segundo decreto. E ele diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. E ele diz no 27, e ele livra e salva e opera maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aquele que te viu sendo lançado da cova, aquele que te viu sendo afrontado, vai glorificar o nome do Senhor. Ele vai falar: eu quero o teu Deus, eu quero esse Deus que você serve. Ele te livrou dessa cova, ele te livrou desse leão, eu também quero conhecer. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, se prepare, continue orando, continue clamando, continue buscando, continue adorando. E no meio da cova, não retroache, não retroceda. Avance com fé, porque Deus vai te exaltar. E você vai dizer, como está escrito em Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender a importância de estar preparado espiritualmente para as alegrias e também para as tristezas, de estar pronto para os momentos de conquista e também para as fases de sofrimento na vida. A Bíblia nos orienta para sempre glorificar a Deus em todas as situações, quando nos diz no livro de Romanos 5:3 o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Esta situação que você está passando hoje é apenas uma fase da sua vida. Não se desespere, este deserto não será sua residência. Ele é apenas uma passagem. Você sairá desta situação ainda mais forte do que você entrou. Não reclame, não murmure, apenas continue na presença de Deus, glorificando a Ele, e eu tenho certeza que assim o seu milagre vai chegar. Nosso programa já está terminando, mas antes te convido a conferir comigo nossa agenda para esta semana. Lembrando que este final de semana a programação estará muito especial. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.